Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É um privilégio estarmos aqui mais um domingo para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Antes de orarmos, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra. Está em 2 Pedro 3. 2 Pedro, finalzinho da Bíblia. 3, a partir do versículo 15. Dá boas-vindas também para os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela live, pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. E como Neemias já disse em cultos anteriores, se você é de Ribeirão, você está aqui, nós te convidamos para vir cultuar ao Senhor conosco presencialmente. 2 Pedro 3, 15. Só dar um contexto. Pedro está falando sobre a vinda de Jesus, falando que a vinda de Jesus está próxima, falando que a vinda de Jesus vai ser como um ladrão, vai ser algo repentino, e de repente ele dá um conselho para a igreja. Vamos ler 2 Pedro 3,15. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram as suas cartas, como fazem com as outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, honra, agora e para sempre. Amém. O que Pedro está nos alertando existem muitas pessoas que estão distorcendo as Sagradas Escrituras. Pessoas, elas faziam isso no passado e fazem isso até hoje. Ouvem a mensagem, leem a palavra, mas distorcem tudo aquilo que está escrito aqui. E hoje, aqui, nesse lugar, nós temos a oportunidade de estudar as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus quer falar aos nossos corações. E o que Paulo está falando estejam atentos para que vocês não sejam balançados, não percam a sua firmeza e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos para cultuar o nosso Deus. E Ele está aqui e vai falar aos nossos corações. Estejam atentos à mensagem, estejam atentos aos louvores. Vamos cultuar ao nosso Deus juntos, mas não se esqueçam, nós precisamos nos aprofundar, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que quando essas falsas doutrinas, quando essas heresias chegarem até nós saibamos o que a Bíblia fala de verdade. Qual é a doutrina sã e verdadeira? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para te cultuar. Nós te agradecemos porque nós estamos reunidos como igreja viva, santa, a igreja de Jesus. E nós te agradecemos porque estarmos em comunhão uns com os outros fortalece a nossa fé, firma, ó Deus, o nosso conhecimento. Nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, pela vida da liderança dessa igreja, que tem trabalhado incansavelmente no ensino da palavra, no ensino da doutrina, ó Deus. Muito obrigada por esse privilégio de podermos crescer no conhecimento de Jesus Cristo nessa noite. Pai, que o nosso coração aqui seja terra fértil para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para que o nosso coração seja moldado através das Escrituras. Fala conosco, receba a nossa adoração, essa adoração que nós entregamos em comunidade. Receba, ó Deus, tudo aquilo que nós formos entregar nesse culto. Tudo que nós fizemos, tudo que nós formos fazer é para louvar e glorificar o Teu nome.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, equipe de louvor. Que a paz do nosso Senhor Jesus alcance os nossos corações, dos que estão aqui presentes e daqueles que estão distantes. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães e tem uma parte muito importante registrada na palavra do Senhor. Quando Jesus estava na cruz, morrendo, ele olha e vê Maria, sua mãe, aqui na terra, e João. E é interessante como o nosso Jesus é maravilhoso. Diante desse acontecimento tão difícil para Jesus, ele se preocupa com uma mulher, e essa mulher é a sua mãe aqui na terra. E ele diz assim: João, cuida de Maria. O que ele quis dizer? João, seja filho dessa mulher, cuide dela. E foi para os céus. Então que todas as mães aqui presentes e as que estão distantes recebam o nosso abraço e esse carinho todo especial do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso. É um Deus lindo, grande, abençoador, que tem cuidado do teu povo. Amém? Adore o nosso Deus. E agradecer.
palmas a esse Jesus maravilhoso, digno do nosso louvor e da nossa adoração. E a próxima música, quem escreveu foi uma pessoa, parece incrível, ela era tetraplégica, nunca enxergou, e ela fala de trabalho. Já pensou? Deixou um legado que marcou a história. O que você tem feito para marcar a sua passagem aqui neste mundo? O que eu tenho feito? O que nós temos feito para o reino do Senhor? É um motivo, esse hino é um despertamento. Senhor, eu preciso trabalhar mais para o Senhor. E nós temos aprendido, o que eu vou fazer para o Senhor? Nós temos aprendido que tudo que você fizer para o Senhor é adoração. Pense nisso, tudo que eu fizer para o Senhor é adoração. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor. As crianças sairão com Eunice, né? E a Maria Clara. Este hino que nós acabamos de cantar, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Nós estamos aprendendo na quarta-feira
na nossa escola bíblica sobre trabalho que acrescenta valores e trabalho como um instrumento nas mãos de Deus para adoração. É um estudo que muda realmente a nossa cabeça, a nossa visão, porque muitos trabalham para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro, e ainda não descobriram na Bíblia que o trabalho é um ministério, é uma maneira que Deus estabeleceu para nós adorarmos a Ele 24/7, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Quando a gente tem essa consciência e aprende que onde você estiver, não importa o tipo de trabalho, e que você tem essa consciência que você pode fazer o seu melhor, que você está prestando um serviço a Deus em primeiro lugar, tem essa consciência que trabalho é um ministério de adoração, a sua cabeça muda. E aí, sabe o que acontece? Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar o seu patrão, Deus vai abençoar a empresa, Deus vai abençoar o bairro, Deus vai abençoar a cidade. O problema é que muitas pessoas trabalham só para ganhar dinheiro e nunca estão satisfeitas. Sempre o mais ainda é pouco, ela quer um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. Nunca estão satisfeitas, aí fica reclamando, murmurando, entendeu? Então fica aí o convite, porque nós estamos estudando nas quartas-feiras equipados para influenciar. São 7 paradigmas sobre o trabalho que nós fazemos, né? E que vai realmente ser uma adoração sua, né? Você que é um trabalhador e que muitas vezes está até mesmo desanimado, chateado e reclamando. Quando você aprende, você vai ver que você vai levantar contente para ir para o trabalho, mesmo com frio. O frio chegou, você vai levantar com um sorriso no rosto, porque você está consciente que você está indo adorar ao Senhor. Essa é a visão teológica sobre o trabalho. Mas nós estamos falando aqui na igreja, o Neemias já começou, já tem quase um mês, uns 2 semanas, falando sobre a carta de Tiago. É uma carta maravilhosa. Tiago, irmão de Jesus, e a gente está estudando toda a carta. Neemias, eu não sei se terminou ontem o capítulo 1, terminou? Então, eu comecei a pregar ontem, domingo passado, no capítulo 1, mas tem mais uma mensagem, talvez ainda provavelmente vai ter mais uma mensagem no capítulo 1, porque Tiago apresenta vários temas que fazem parte do nosso cotidiano. Por isso você precisa estar atento. E tanto o Neemias está trazendo uma exposição ao sábado, e eu também vou procurar trazer uma exposição para os irmãos e para os nossos amigos que nos acompanham na live. Que Deus abençoe vocês, outros vão estar acessando outra oportunidade. E eu vou trabalhar com um único tema: uma igreja que vive para agradar a Deus. 2 pontos: o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então eu vou trabalhar nesse tema. Domingo passado, vamos ler primeiro o texto e depois nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos sobre aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Tiago 1, versículos 2 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, pode grifar aí, vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros, ou perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ainda Tiago capítulo 2, porque nós vamos trabalhar o tema fé, então vamos ver o capítulo 2, a partir do versículo 14. Mas, meus amados irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o vosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ainda falando sobre fé, no capítulo 5, versículos 14, a partir do versículo 14, olha o que ele fala: está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Nós vamos orar e clamar a Deus para que nos abençoe nesta palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, e o nosso coração está desejoso em glorificar a Jesus. Abençoa, Senhor, o Teu servo. Abençoe a Tua igreja aqui presente em culto de adoração. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando na live. Abençoe aqueles que vão acessar numa outra oportunidade. Nós clamamos que a Tua palavra possa cair em boa terra, produzindo frutos para a honra e glória do Senhor, porque a Tua própria palavra nos diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, né? E assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado nos frutos, e nós queremos que haja frutificação de almas
se rendendo aos teus pés. Oramos assim, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus amados, hoje o tema é uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira. No capítulo 1 de Tiago, nós falamos no domingo passado sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica. Lembra? E nós falamos de 4 atitudes de uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E as 4 atitudes de uma igreja comprometida com a palavra de Deus são: primeiro, ela entende o propósito de Deus nas provações. Nós vimos no capítulo 1, né? Ela busca a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Ela sabe opor-se às tentações. E ela entende a importância de praticar a palavra de Deus. Mas eu quero destacar ainda no capítulo 1, baseado no tema que nós propomos para os irmãos, que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira. É sobre isso que nós queremos tratar com os irmãos. Vejamos, Tiago, portanto, está falando sobre, nos versículos de 2 a 8, nós já lemos, ele fala a fé e fala sobre a sabedoria. É o tema que ele usa. E no capítulo 2, que nós lemos, do 14 ao 26, ele fala que a fé sem obras está morta. E no capítulo 5, do 14 a 20, nós já lemos, ele fala que devemos ser pacientes e orar com fé. O autor dessa carta está deixando bem claro que não adianta alguém dizer que tem fé se não provar por meio das suas ações, das suas atitudes, que a sua fé é verdadeira. Vou repetir, Tiago está deixando bem claro que não adianta alguém dizer que tem fé se não provar por meio de suas ações que a sua fé é verdadeira. É o que ele fala no versículo 22 do capítulo 2: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja que ele defende uma tese, né? E ele é muito prático. Mas o que significa fé verdadeira e fé morta? Porque nós vamos trabalhar com a fé verdadeira, dando contraponto, porque Tiago fala sobre a fé morta também. A fé morta, vamos definir o que Tiago está falando sobre essa fé morta. Tiago está nos ensinando que esse tipo de fé morta, até o diabo tem. Versículo 19, capítulo 2, 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, ó, tá ótimo, beleza. Até os demônios creem e tremem. Então ele está dizendo, ó, não basta você falar, ó, Deus, ó, tão legal, eu creio no Senhor, hein? Tá tudo legal, eu creio. Ele falou, ó, isso aí, não adianta você ficar com esse papo aí, que você não vai enganar Deus, não. Você não vai enganar. Portanto, a fé morta se caracteriza por várias ações que não agradam a Deus. É isso que ele defende. E aí nós podemos ver vários textos, né, correlacionados, que vão nos explicar o que Tiago fala o que nós lemos aqui sobre fé morta, quando ele fala que crês tu que Deus é um só, você está fazendo bem, mas até os demônios creem e tremem. O que ele quer dizer com isso? Conforme lá em Êxodo 20, versículo 4, ele fala da fé morta. E aí nós podemos ilustrar isso, porque lá em Êxodo 20, versículo 4, o que diz? Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não a servirás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, de acordo com esse mandamento da lei de Deus, que Tiago conhecia muito bem, não é para fazer imagens de nenhum Deus, nem do Deus verdadeiro e nem de deuses criados pelos seres humanos, porque nós sabemos que existe milhares e milhões de deuses que são fabricados pelo ser humano. Existe fábrica de deuses, por isso que muitas pessoas prestam homenagem, veneram, acendem vela e adoram vários tipos de deuses. Mas a ordem é: não farás para ti imagens de nenhum Deus, nem do Deus verdadeiro que está no céu, e esse Deus é espírito, e não tem como você fazer uma imagem de um espírito. Não dá para você bater uma foto, fazer uma selfie, não dá para fazer do espírito, não tem jeito. Mas Deus está dizendo, não é para fazer, nem do Deus verdadeiro, nem dos deuses falsos, não é para fazer, é uma ordem. Mas tem muitas pessoas que fazem e veneram e adoram, têm fé nesses deuses. É por isso que Tiago está falando dessa fé morta. É interessante que o apóstolo Paulo, um dos grandes missionários, lá no capítulo 17, ele estava lá na Grécia, lá em Atenas. Aqui nós temos aqui o Danilo, que já esteve lá na Grécia, né? Está aqui na nossa igreja, esteve lá. E quando Paulo estava lá em Atenas, na grande cidade de Atenas, capital da Grécia, sabe o que aconteceu? Paulo estava pregando o evangelho, falando de Jesus e da ressurreição. E aqueles homens da cidade ficaram perturbados. Não. Nós temos um local que era o Areópago. Você vai para lá e nós vamos levar uma multidão lá, você vai explicar essa nova doutrina. Não pode ficar desse jeito. Você vai ter que explicar esse novo Deus, essa nova doutrina que você está falando e passando. Nós queremos conhecer, nós queremos saber de que Deus é esse que você está pregando, Paulo. Aí pegou o apóstolo Paulo e o levou lá para o Areópago, lá na cidade de Atenas. Olha o que o apóstolo Paulo fez. No capítulo 17, a partir do versículo 16, eu não vou ler todo, depois você pode ler em casa, o discurso de Paulo em Atenas. Mas a partir do versículo 16 tem algo interessante aqui. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eles adoravam vários deuses. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, lembra que a filosofia, a grande filosofia surgiu lá na Grécia. Os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates e outros mais, é dali que surge, esse novo conhecimento filosófico. Mas alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, dos deuses que iam aparecendo, eles queriam estar introduzindo naquela cidade. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo supersticiosos e acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, as imagens que vocês fabricaram e trouxeram aqui,
Encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, que é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então aqui, Paulo, no seu discurso, fala: olha, diante de tanta idolatria, de tanta superstição, essa fé morta que vocês têm, deixa eu explicar para vocês. Eu achei aqui no altar, onde tem tantos deuses aí que vocês creem, que tem uma história de cada deus desses aí, eu achei um altar, está escrito só uma plaquinha: ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu anuncio, é esse Deus que eu estou pregando. Então vocês precisam conhecer esse Deus. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra, criou os seres humanos, é o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que eu anuncio. Aí Paulo começou a falar de Jesus, e falando para eles que a fé deles era uma fé morta, explicando para aqueles atenienses. E também nós podemos perceber que Jesus ressalta a questão da fé morta, das pessoas que não têm essa fé verdadeira, que nós vamos falar das características daqui a alguns instantes. Lembra quando Jesus respondeu a Tomé, um dos seus discípulos? Tomé havia dito, mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, Tomé falou: eu só crerei se eu tocar nas mãos de Jesus e poder ver os sinais dos cravos, dos pregos. Eu preciso ver, porque se eu não ver o corpo de Jesus, que foi cravejado pelos pregos e pela uma espada, se eu não ver, de maneira nenhuma crerei. Essa foi a declaração de Tomé. Até então, a fé de Tomé era uma fé morta, ele dependia de ver para crer. Aí Jesus apareceu 8 dias depois para os discípulos, e Tomé estava naquela reunião. Jesus não precisou nem falar nada. Tomé viu Jesus e ele foi se aproximando de Jesus, se prostrando aos pés de Jesus e falando: Senhor meu e Deus meu. Jesus mostrou para ele: Tomé, você é uma pessoa bem-aventurada, porque você está me vendo e podendo crer. Vendo, mas eu te digo, mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. São todos aqueles das gerações que nasceram depois que Jesus foi para os céus. Somos nós. Somos mais bem-aventurados que não dependemos mais de ver Jesus pessoalmente para crer nele. E nós cremos em Jesus pela fé, não é pela visão física, né? Então é muito importante o que Jesus está falando e advertindo a Tomé. Também Jesus, os irmãos se lembram, só para ilustrar sobre Jesus sempre advertindo seus discípulos, numa outra ocasião, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e teve aquela grande tempestade, irmãos se lembram? Os discípulos estavam apavorados, né? Com muito medo, eles tinham certeza que iriam morrer, mas Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilo, Jesus estava em paz. Algum deles acordaram Jesus e falou: Jesus, o Senhor não se importa conosco? Nós estamos no meio da tempestade,
Nós estamos aqui no mar da Galileia, numa tempestade. Nós vamos perecer. O Senhor está dormindo. O que Jesus fez? Jesus olha para o mar e dá uma voz de comando, manda o vento e o mar se aquietar. E o vento e o mar se aquieta. E eles viram aquela bonança, aquela calmaria, um olhando para a cara do outro. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Mas Jesus deixou uma palavra de advertência para eles: homens de pouca fé, por que vocês duvidam? Portanto, nós estamos mostrando para os irmãos, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai ver vários exemplos de pessoas que tinham uma fé morta, ou uma fé tão pequenininha, ou uma fé fraca. Não acreditam, não creem plenamente na palavra de Deus, não creem em Jesus de verdade. Porque quando vem a tempestade, quando vem os problemas, a pessoa acaba entrando no desânimo, e aí se manifesta a incredulidade. Então, para você que está nos ouvindo, que tipo é a sua fé? Faça uma autoavaliação da fé que você tem depositado na palavra de Deus, a fé que você deposita em Cristo, porque Tiago está descrevendo sobre essa fé morta, e ela permeia a nossa sociedade. Hoje, milhares de deuses. Na Índia, para os irmãos terem uma ideia, tem mais de 30 milhões de deuses. No Brasil, tem mais ou menos 2 deuses para cada dia da semana. Então, o mundo inteiro é supersticioso, prefere depositar fé em algo que é uma barca furada, que vai destruí-los. Tiago está alertando, mostrando sobre o perigo de você estar baseando a sua fé numa fé morta. Aliás, o povo, tanta gente que acredita que se colocar uma ferradura numa porta vai protegê-lo, uma arruda na orelha, uma pata de coelho. Não tem muitas superstições. Hoje, os neopentecostais, uma boa parte, propagam o copo com esse água aqui, mas não tem nada a ver de poder milagroso não, viu? Mas tem líderes religiosos aí que falam: olha, vou abençoar essa água agora. Você pega um copo na sua casa aí, à medida que você tomar, você vai ser abençoado. Isso é superstição. É o sal grosso, é a água do Rio Jordão. Nós trouxemos lá de Israel um pouquinho de terra, nós vamos mergulhar. Tudo isso é supersticioso, é fé morta. Mas as pessoas estão correndo atrás, porque acreditam que se colocar em prática esse tipo de fé, serão abençoados, resolverão seus problemas. Por isso que muitos fazem corrente de 30 dias, 40 dias, de 3 meses, de 1 ano, atrás de pregadores que trazem mensagens, apresentando aquilo que Tiago fala, fé morta. E as pessoas acreditam. Eu tenho dito aqui na igreja que se sair uma propaganda aí falar que titica de galinha é o melhor shampoo para cabelo, você pode ter certeza que vai ter muita mulher, muita jovem aí usando titica de galinha para pôr no cabelo, porque vão acreditar. Então é isso. Bom, vamos ver a segunda parte dessa mensagem. Tiago está falando sobre as características da fé verdadeira. Tiago fala que a fé verdadeira se caracteriza por atitudes
que contribuem para a glória de Deus, tais como, vamos ver o que ele fala em Hebreus capítulo 11, vai definir o que é fé e ao mesmo tempo vai falar exatamente o que Tiago está ensinando para os seus ouvintes. Olha as características que Tiago está falando sobre a fé verdadeira e que glorificam a Deus. Hebreus 11, versículo 1 fala: ora, a fé é a certeza ou a convicção de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí vai escrevendo, depois você pode ler em casa todo o capítulo 11 de Hebreus, que vai falar exatamente sobre fé, dos heróis da fé. Mas eu quero destacar aqui que no capítulo 1 de Hebreus, nós podemos ver atitudes de uma fé verdadeira e essas características, porque Hebreus 11:1 fala que o que é fé verdadeira? Fé verdadeira é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Portanto, o que é fé verdadeira? A fé verdadeira é a certeza de coisas que se esperam. A fé verdadeira é a convicção de coisas que não se veem. A fé verdadeira confirma a sua salvação, a salvação da sua alma, assim como Noé e os heróis da fé obtiveram. Veja o versículo de número 7, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então a fé verdadeira confirma a salvação da sua alma, assim como Noé e os heróis da fé obtiveram. Também a fé verdadeira garante a nossa justificação diante de Deus. Romanos 5 fala: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Também essa fé verdadeira, as características, Hebreus 11, versículo 6, nos fala que sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então olha só, sem fé, sem essa fé verdadeira, ninguém pode se aproximar de Deus. É uma afirmação que eu estou fazendo. Sem a fé verdadeira, ninguém pode se aproximar de Deus. É o que está dizendo aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é abençoador dos que o buscam. Amados, diante da fé morta, contrapondo com a fé verdadeira, a conclusão que nós chegamos, que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira. Vou repetir, a conclusão, para encaminhar para o final, a conclusão que nós chegamos desse contraponto, fé morta e fé verdadeira, eu estou afirmando que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira. Portanto, a fé verdadeira pratica as boas obras. Porque que nós vimos lá no capítulo 2, que você precisa, essa fé verdadeira tem que ser provada e testada. E você pode tirar prova se a sua fé é morta ou se a sua fé é verdadeira. É isso que o Tiago está falando. Vamos pôr a prova, vamos testar agora. Que tipo de fé que você está tendo? Vamos testar essa fé. Embora Tiago está falando que uma pessoa que tem a fé verdadeira,
ele fala que ela vai praticar as boas obras. Eu quero alertar os irmãos que é muito importante destacar que o grande perigo é uma pessoa praticar boas obras para ser salvo. Então nós temos que entender, e eu quero gastar um pouquinho de tempo, porque ao mesmo tempo que Tiago está afirmando que a fé verdadeira pratica as boas obras, Tiago também está falando que uma pessoa que tem a fé verdadeira, ela vai praticar as boas obras, mas eu quero afirmar os irmãos que Tiago, e a gente vai ver outros textos correlacionados, que nós temos que tomar muito cuidado, porque o grande perigo, e é super perigoso, uma pessoa praticar boas obras para ser salva. É super perigoso, esse é o grande perigo, porque tem muitas religiões que defendem a tese da prática das boas obras para a salvação da alma. Isso é perigoso. Tiago não está defendendo essa tese de que praticar as boas obras você garante a salvação. Mas ele está falando da importância das boas obras. Por quê? Porque muitos dizem: eu estou pagando o preço, eu estou me sacrificando, praticando boas obras para alcançar a minha salvação. Por isso que eu estou afirmando para os irmãos, é super perigoso ter uma atitude assim. Por quê? Efésios capítulo 2, Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele fala: ó, porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, fé verdadeira, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, de acordo com Efésios capítulo 2, 8, a gente consegue entender o que Tiago falou e que o apóstolo Paulo está falando. Porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas também há um outro texto correlacionado lá em Gálatas capítulo 2,16, e eu achei esse versículo com uma profundidade muito grande também. Ele fala assim: olha, sabendo, você precisa saber disso, contudo, que o homem não é justificado, ou seja, não é salvo por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, por isso, meus queridos, tem pessoa que fala assim: olha, eu estou pagando preço, eu estou fazendo boas obras para obter salvação. Você está equivocado, você está perdido, você está na contramão, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Jesus já pagou o preço, tá? Quero destacar também que Deus o Pai aceita as nossas obras se em primeiro lugar você. Quando é que Deus o Pai aceita as nossas obras? Em primeiro lugar, se você está em Cristo, ou seja, se você aceitou o seu Filho como o único e suficiente Salvador de sua alma, se você já aceitou Jesus no seu coração como seu único Salvador, Deus vai aceitar suas obras, não para salvação, mas porque você já é salvo. Segundo lugar, se você conheceu e experimentou o amor de Deus, para Deus aceitar suas obras, você precisa conhecer
e experimentar o amor de Deus. Lembra que lá em Romanos 5,8 fala: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Você já conheceu esse amor? Deus provou. Você já experimentou esse amor? A salvação não é por méritos, não é por obras. Jesus já pagou o preço da nossa salvação. É isso que a palavra de Deus está falando. E eu quero afirmar para os irmãos, para os amigos, que sem Jesus no coração, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Todas as obras que você fizer serão inúteis. Serão inúteis, se você ainda não aceitou Jesus. Tudo que você fizer não é computado para a salvação da sua alma. Pode abençoar muitas pessoas aqui na terra, pode ajudar muitas pessoas, mas se você não aceitou Jesus, nada que você possa fazer vai te ajudar na salvação. Por quê? Veja o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreveu à igreja de Corinto. Ele fala assim: olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retina. Ele está falando, esse amor que Deus provou na cruz. Se você não tiver esse amor, ainda que você fale as línguas dos anjos, se não tiver esse tipo de amor, você é como um bronze, né, ou um símbolo que retine. Ainda que você tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver esse tipo de amor, nada disso vai aproveitar, não vai valer de nada. Aí, ainda que você distribua todos os seus bens a favor dos pobres, e ainda que entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então você está percebendo o que nós estamos aprendendo aqui? Se você não conheceu e não experimentou o amor de Deus, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Se você ainda não teve o encontro com Cristo, o aceitou como seu único e suficiente Salvador, nada que você fizer, nada, coloca isso na sua cabeça, nada que você fizer, a fé que você depositar naquilo que está fazendo, vai ser morta, porque Deus, o Pai, não vai aceitar. Porque é como que se você quisesse fazer alguma coisa para, olha, eu vou ajudar, eu vou fazer isso aqui para mim ganhar o céu, para eu merecer a salvação. Ninguém merece. Os méritos é de Jesus, porque Ele pagou o preço, e o preço que Ele pagou foi o maior. Não tem nada que nós possamos fazer para ajudar a Deus. Eu vou te ajudar aí, porque o que Jesus fez não foi suficiente. Isso é mentira. Isso é o que o diabo quer fazer com a mente humana, né? Ou você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo. E tem pessoas que ficam sacrificando, fazendo procissões, fazendo altos sacrifícios, pagando tanta coisa, vai, corre, a vida inteira, e nunca consegue chegar, porque essas coisas revelam que a fé é morta, e a fé morta não agrada o coração de Deus. O que a palavra de Deus está nos falando, para quem está em Cristo, aí sim, quem aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, tudo que você fizer, você será recompensado
por Deus, o nosso Pai, aqui na terra e também no céu. É o que diz a palavra de Deus. Até um copo com água que você der para alguém, se você já aceitou Jesus, está valendo. Começa a valer as suas boas obras para Deus a partir do momento que você aceita Jesus. Então, depois que você aceitou Jesus, tudo que você fizer, tudo, até um copo com água, você vai receber uma recompensa de Deus. E eu quero terminar lendo o que Jesus falou quando ele voltar. O que vai acontecer? O grande julgamento. Ele fala, e aí por isso é importante você fazer uma pergunta para si mesmo: a fé que você tem demonstrado ter é fé verdadeira ou fé morta? Porque vai ter um julgamento, mas você pode tirar a prova em sua própria vida. Veja o que diz a palavra de Jesus aqui em Mateus capítulo 25, fala sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, quando Jesus vier na sua majestade, na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Por que ele fala as ovelhas à sua direita? Porque Jesus é o bom pastor. É uma linguagem figurada, onde Jesus é o bom pastor e ele compara os seus seguidores como ovelhas, e quem não o segue, ele é comparado como cabritos ou como bodes, tá bom? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, os cristãos, as ovelhas: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei, que é Jesus, respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí depois você pode continuar lendo, e vai falar do julgamento dos cabritos, das pessoas que não aceitaram a Jesus. Portanto, meus queridos, eu quero terminar como eu comecei: que a fé, a igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira. E a fé verdadeira pratica boas obras. A fé verdadeira, ela começa no momento que a pessoa aceita Jesus no seu coração. Aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, é o ponto de partida. Aí está valendo. Tudo que você fizer vai ter uma premiação. Jesus vai te abençoar tanto aqui na terra quanto no céu. E a recompensa de Deus é inimaginável, é muito grande, não dá para a gente imaginar como vai ser. Porque se até um copo com água vai ter recompensa, imagine outras boas obras que você fizer. Por isso que vale a pena você não viver uma vida aqui preguiçosa, ociosa. Por isso que vale a pena você, como cristão, servir a Jesus com alegria, trabalhar pelo reino, pela expansão do reino. Por isso que vale a pena você viver e ouvir o que Tiago está falando. Vale a pena você ter esse tipo de fé que agrada o coração de Deus, que te aproxima de Deus, que faz com que você tenha um relacionamento profundo com Deus. E a minha oração é que Deus te abençoe, meu querido, você que nos ouve na live, que Deus te abençoe para
você analisar tudo isso essa exposição que fizemos aqui, que tudo isso possa contribuir para que você tenha realmente a fé verdadeira, a fé que salva, que transforma e que te leva a viver uma vida preparado ou preparada para receber as bênçãos de Deus, a começar aqui na terra e muito mais quando Cristo voltar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Fica aqui o abraço do pastor Carlos para você que está na live, que Deus te abençoe. Um abração da igreja.